a gente falou do quê? Do citoplasma. E aí a gente falou que existia uma fase da respiração que não precisava nem de oxigênio, que era a glicólise. Lembra? Que é aquele momento em que a molécula de glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico ou de piruvato. Tá bom? Então essa foi a primeira fase que a gente viu. E para isso a gente nem precisava tanto do oxigênio. Entretanto, a partir do ciclo de Krebs, aí ó, o oxigênio já tem que estar presente. Está aí então a imagenzinha no ciclo de Krebs, que vai acontecer ali na mitocôndria, né? Vai acontecer ali na matriz da mitocôndria. Lembra isso? Que é aquele espacinho entre ali, interno, né? Interno à membrana interna. Né? E por último, mas não menos importante, que a gente vai trabalhar hoje. Então, ó, nós já trabalhamos glicólise e trabalhamos ciclo de Krebs. E hoje nós vamos trabalhar o que acontece na membrana interna da mitocôndria. Na verdade, você vai ver o que acontece na membrana interna, mas vai acabar usando a matriz e também usando o espaço intermembranas da mitocôndria, que é a cadeia respiratória, que também é conhecida como fosforilação oxidativa. Eita, nominho legal. Vou até agora, né? Então, até agora, antes da aula de hoje, certo? O que já foi produzido na respiração celular? Ó, tem um slidezinho aí, o que já foi produzido? A gente produziu 10 NADH. Lembra quem é o NADH? É aquela coenzima que vai passar e se enriquecer lá de elétrons. A gente já produziu 4 adenosinas trifosfato, 4 ATP, né, para ficar mais fácil. E a gente também produziu 2 FADH2, que eu ainda não falei sobre ele muito, mas vou falar hoje bastante. E até agora já liberou 6 gás carbônico. Para onde foi esse gás carbônico? Esse gás carbônico, ele saiu por difusão da célula, a professora acabou de falar. Ele saiu por difusão da célula e aí ele entrou na corrente sanguínea, foi até o pulmão e você jogou ele para fora. Tá? Aí você pegou mais oxigênio, ele vai entrar por difusão na célula sanguínea, né, na hemácia, e vai para todas as células do corpo. Tudo bem? Até aí tranquilinho? Então foi o que foi produzido até agora. Ó, 10 NADH, 4 ATP, 2 FADH2 e liberou 6 moléculas de gás carbônico. Bom, e hoje eu já vou dar o resultado. Tá? Por que eu já vou dar o resultado? Porque assim, eu vou falar o ciclo, etc, tal, que é importante também, mas você já vai ter a ideia do que vai produzir no final. E por que é tão importante? Essa fase vai usar bastante o oxigênio. E aí, ó, olha o que vai produzir, o que vai resultar nesta aula. Ó, cada NADH vai originar 3 ATP. Cada FADH2 vai originar 2 ATP. Logo, olha aí, ó, 3 vezes 10, 30. 2 vezes 2, 4. Com mais 4 das outras fases, a gente vai ter um total de 38 ATP. Lembra que na primeira fase a gente teve um saldo só de 2 ATPs? Então, olha a importância aí, né, do oxigênio no processo. Agora eu estou produzindo 38 ATPs. Lembra que acho que na primeira aula, na segunda aula eu perguntei isso. Perguntei, se a gente já produz ATP na glicólise, para que precisa, né, então, da mitocôndria? Tá aí, ó. É uma quantidade muito grande de energia que vai ser produzida, tá bom? Muito bem. Então, dito já o resultado, ó, já dei o resultado final, mas agora vamos ver como esse processo acontece? Vamos lá. Então, ó, vamos lembrar aí essa organelinha, que é a mitocôndria, tá bom? A mitocôndria, pode deixar direto o slide agora, tá? A mitocôndria, ela vai ter uma membrana externa, tá bom? E ela vai ter uma membrana interna, ó, vou fazer o esqueminha aí da membrana externa e da membrana interna, tá bom? Então, ó, a membrana interna é esse retângulo aí, que tem uns negócios arredondados aí, umas estruturas, que são proteínas, tá? Basicamente. Tá? A gente tem 3 proteíninhas menores ali, tem uma grandona, que vai ser a proteína que vai produzir ATP, tá bom? Muito bem. E aí, ó, o que acontece? Tá vendo que tem um átomo, perdão, tem uma molécula de O2, né? Porque se são 2 átomos unidos, é uma molécula. Então tem uma molécula de O2 ali,
de oxigênio. Essa molécula vai atrair, vai ficar atraindo esses íons H+ aí, certo? E aí o que acontece? O NADH, ele vai passar entre a membrana interna, ele vai passar pela proteína para a membrana externa. E aí ele vai bombear um elétron de H+, certo? Ó, aonde ele passa, ele bombeia um elétron de H+, tá? Então, no caso, aí, ele bombeou 3 elétrons. Só que esses elétrons, eles querem voltar para a matriz da mitocôndria, tá? Então, está escrito onde é a matriz aí. A matriz é a parte interna, certo? Esses 3 H+, eles estão aonde? Eles estão entre a membrana interna e a membrana externa. O que acontece aí? Quando eles passarem por essa membrana que parece uma jarra aí, a gente chama ela de ATP sintase ou ATP sintetase. Por quê? Cada vez que um íon H+ passar por ela, ela está com ADP lá dentro. Ela vai girar e nesse giro ela vai recuperar um ADP, transformar ele em ATP de novo, tá? Então, por isso que vai produzir. Neste caso aqui, ó, não liberou 3 H+, cada vez que passar, vai formar um novo ATP. Então, olha só, passou ali, ó. Eita, peraí. Apertei o botão errado. Aí, passou ali, ó, formou um ATP, tá vendo? Tinha um ADP mais P, né, que é o fosfato. Então, era uma adenosina difosfato, que se transformou numa adenosina trifosfato. E o H+ voltou para o lugarzinho dele. Ó, o outro já está entrando lá. Vai girar de novo a ATP sintetase ou ATP sintase, tá? Ela tem esses 2 nomes são aceitos. E aí, de novo, ó, formou outro ATP. E, por último, mas não menos importante, vai passar aí o último elétron H+ ali e, de novo, vai formar um novo ATP. Lembra que eu falei no começo lá que cada NADH forma 3 ATP por causa desse processo aí, tá? Então, ele subiu lá para o espaço entre membranas e ele quer voltar para a matriz, e para ele voltar, ele tem que passar ali pela ATP sintase ou ATP sintetase, e quando ele passa, ela gira e forma um ATP. É só para isso que esse cara está aí, tá? Para formar o ATP. Bom, antes de eu para o NADH, e falei do FADH2. Qual é a diferença do NADH para o FADH2, além do nome, né? É que o FADH2, olha aí como ele é bonitão, ele vai ter menos energia nele, vamos colocar dessa forma. Então, ele vai conseguir bombear somente 2 elétrons lá para cima. Tá? Então, ó, ele bombeou um elétron, bombeou outro elétron, e aí, quando esses elétrons passarem ali na ATP sintetase ou ATP sintase, que é essa moléculazinha aí, essa proteininha aí que parece uma jarra, ele só vai conseguir produzir 2 ATPs. Lembra? Então, o NADH vai produzir 3 ATPs, o FADH2 vai produzir 2 ATPs. Essa é a diferença, tá bom? Por isso que deu aquela continha lá que a gente fez no começo, tá bom? Eu acho que para o nosso nível aqui de ensino médio, o que a gente precisa saber é isso. Então, só para a gente relembrar o que a gente falou aí, ó, a respiração celular pode ser dividida em 3 partes. A primeira é a quebra da molécula de glicose, que ocorre no citoplasma. A segunda é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, que ocorre na matriz da mitocôndria. E a terceira é a cadeia respiratória, ou né, a fosforilação oxidativa, que acontece na crista ou na membrana interna da mitocôndria. Com isso, gente, a gente vai encerrar esse assunto.